Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa aula de Física. Sou professor de Física do Campus Maracanã, sou professor também de Física do ProEja, do curso Agropecuária da Rede ATEC. Então venho aqui para tentar passar algumas informações básicas, conceitos básicos e exemplos da física. Então, primeiramente vamos começar com o trabalho energia, aproveitar, pegar a carruagem desse tema que tem na apostila de vocês. Então, vamos definir trabalho pela letra W, como vocês podem ver. O W, por questões mesmo históricas, que vem do inglês, work. E trabalho é uma forma de energia. É uma grandeza escalar. É uma grandeza escalar pelo fato de, quando eu falo em trabalho, eu só estou preocupado com sua intensidade ou valor numérico. A unidade de trabalho é Joule. É a unidade padrão, válida em qualquer lugar, certo, do mundo. É uma unidade internacional. Então, o trabalho, na verdade, é força vezes deslocamento. Essa força, a direção da força e deslocamento não pode ser perpendicular, senão o trabalho é nulo. Então, como eu conceituei que força trabalho força vezes deslocamento, depende da direção em que essa força é aplicada para haver certo deslocamento. Exemplo, vocês estão vendo aqui essa figura ilustrativa, o rapaz aplicando uma certa força, e olha a direção de deslocamento. Essa direção de deslocamento em relação à força aplicada tem um certo ângulo. Como essa força não é perpendicular, ou seja, nessa direção aqui, certo? E o deslocamento nessa direção aqui, então, como não é perpendicular, tem um certo ângulo θ, então, pela expressão, existe um trabalho aplicado para essa força, certo? Outro exemplo ilustrativo, certo? Temos aqui, um rapaz empurrando. Essa força aqui, aplicada a esse objeto aqui, carrinho no caso, tem a mesma direção do deslocamento. Então, quando tem a mesma direção, a força tem a mesma direção do deslocamento, diz que esse rapaz aqui exerceu um certo trabalho. Ok? Então, recapitulando, essa força não pode ser aplicada nessa direção vertical, certo? E o deslocamento nessa direção horizontal. Nesse caso aqui, forma um ângulo de 90 graus. Quando forma um ângulo de 90 graus, o trabalho é nulo. Ok? Outro exemplo aqui ilustrativo, certo? A força ela pode ter um certo ângulo com deslocamento, mas não pode ser perpendicular à direção do deslocamento, porque senão não vai haver trabalho. Ou, se diz na linguagem física, não se realiza trabalho. Ok? Então, o trabalho é de vital importância, o conceito de trabalho, certo? Porque ele antecede o conceito de energia, certo? E, na verdade, certo? Trabalho, como eu falei anteriormente, é uma forma de energia. Então, outro exemplo ilustrativo aqui, certo? A força tem que ter essa direção aqui, formar um certo ângulo com a direção de deslocamento para existir um certo trabalho realizado. Ok? Então, toda vez que uma pessoa aplica uma força e sofre um certo deslocamento, diz que realizou esse trabalho. Então, existe várias formas de energia,
Mas vamos nos atentar inicialmente a duas formas importantes de energia que ela generaliza outras formas de energia, certo? Então, nós vamos trabalhar inicialmente com energia cinética e energia potencial. A energia cinética está associada ao movimento. Toda partícula que tem uma certa velocidade diz que tem energia cinética. A energia potencial está associada à energia armazenada no sistema, né? A energia que depende da posição da partícula, ok? Então, um exemplo bem ilustrativo para diferenciar esse tipo de energia, temos aqui, ó, a energia eólica, certo? Energia gerada pelos ventos, certo? Então, esses ventos, quando bate nas pás desse gerador eólico aqui, entra em movimento. Então, esse vento que possui uma certa energia cinética, né? Uma certa energia cinética, vocês podem ver aqui, nessa figura ilustrativa, olha a direção do vento aqui. Então, esse vento aqui, essa camada de ar, que dizemos como vento, né? Tem uma certa energia cinética. Essa energia cinética faz com que essas pares, né, esse par aqui gire, né, e transforma energia cinética em energia elétrica. Ok? Mas antes de transformar a energia e essa energia chegar às nossas casas, essa energia é armazenada, certo? Num certo gerador, transformador. Então essa energia fica acumulada, né? Podemos dizer que é um tipo de energia potencial, uma energia que fica armazenada em uma certa posição. Então temos aqui um exemplo ilustrativo tanto de energia cinética devido ao movimento dos ventos, que tem uma certa velocidade. Quando bate aqui nas pás, gira essa pá gera uma energia elétrica, que essa energia elétrica fica armazenada aqui. Depois ela é transmitida para as subestações de energia e, enfim, para a nossa casa. Então, bem aqui ela fica armazenada. Então, esse armazenamento de energia, né, é devido à energia potencial, energia de armazenamento. Por quê? Porque ela está aqui posicionada aqui, certo? Ela está posicionada aqui, depois ela é transmitida para nossas casas, ok? Então, as unidades de energia, certo? Como eu falei que energia é trabalho, e nós definimos anteriormente, é dada em joule, certo? Essa daqui é a energia padrão universal. Mas tem outras unidades de energia, né, que é usada no cotidiano, por exemplo, caloria, simbolizada aqui como 1 cal, certo? Esse 1 cal equivale a 4,19 joule. Então, é a transformação de cal, essa expressão aqui é a transformação, a equivalência entre cal e joule, certo? Tem outras aqui, né, que são submúltiplos, que diz o seguinte: 1 kWh equivale a 3,6 joule. Tem outra unidade aqui de energia, que essa daqui é usada muito na física nuclear, certo? Que é 1 eletronvolts. Esse 1 eletronvolts, ele equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. Quer dizer, uma energia pequena, certo? Ela está associada à escala atômica, a núcleos, a elétrons, por isso que chama eletronvolts. Mas lembrando que a unidade padrão, né, no sistema internacional de unidade, o trabalho que é energia é definido em joule. Então, energia cinética, qual é a unidade de energia cinética? É dada em joule no SI. Ok? Qual a unidade de energia potencial no SI? Joule. Tudo que envolve energia, a unidade padrão, né, ou a unidade universal é dada em joule. Em outras unidades, a energia cinética, energia potencial, energia elétrica, né, e outras formas de energia é dada em cal, quilowatts-hora e eletronvolts. Ok? Então,
A energia cinética. Vamos conhecer mais, de forma mais aprofundada, o que é energia cinética, certo? Então, eu já tinha falado anteriormente, tem na apostila de vocês podem acompanhar em casa, é definida como energia associada ao estado de movimento de um objeto, né? Então, daqui a expressão da energia cinética é C igual a 1/2 de mv ao quadrado, é a expressão, né, que define a energia cinética. Então, podemos ver que a energia cinética depende da massa da partícula e depende do quadrado da velocidade, ok? Quanto maior a massa, maior a energia cinética. Quanto maior a velocidade de uma partícula, maior a energia cinética, ok? Então, se eu duplicar essa velocidade aqui, né, a energia cinética vai ser 4 vezes maior do que a inicial, ok? Um exemplo disso, né, eu sintetizei aqui, quando eu dobro a velocidade, a energia cinética é 4 vezes maior. Quando eu triplico a velocidade, a energia cinética é 9 vezes maior. Professor, por que é 4 vezes em vez de ser 2 vezes maior? Vamos pegar aqui, vamos supor que seja o dobro. Um exemplo mais simples, né? Então, voltando aqui, a energia cinética é dada como massa vezes o quadrado da velocidade. Então, quando eu duplico essa velocidade inicial, eu vou substituir essa nova velocidade na expressão que envolve a velocidade ao quadrado, certo? Então, essa minha nova velocidade é 2v, então, v ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Então, minha energia cinética é 4 vezes maior, certo? O mesmo raciocínio vale quando eu triplico a velocidade. É só pegar 3v, substituir aqui, em vez de ser 2v, vai ser 3v, v ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, 9. Então, por isso que quando eu triplico a velocidade de uma partícula, a energia cinética é 9 vezes maior. Ok? Mas não é só isso que faz com que a velocidade, aliás, a energia cinética duplica, triplica, né? Seja 4 vezes maior ou 9 vezes maior. A massa também influencia. Quando eu dobro a massa da partícula, né, a energia cinética é 2 vezes maior. E quando eu triplico a massa da partícula, a energia cinética passa a ser 3 vezes maior. E assim vai, né? Ok? Quanto aumenta a velocidade, aumenta a energia cinética. Quando eu aumento a massa da partícula, aumenta a sua energia cinética. Agora, um caso particular é quando a velocidade é zero, né? Voltando para a expressão aqui, se a velocidade é zero, aqui é zero, 0 vezes m é zero e 0 vezes 1/2 é zero. Então, a energia cinética é zero. Consequentemente, a energia cinética sendo zero, aliás, a velocidade sendo zero, eu tenho o repouso. Eu tenho um repouso e não há energia cinética. A partícula não desenvolve energia cinética, ela continua em repouso, certo? Então, conhecemos melhor um pouco de energia cinética. Um exemplo ilustrativo, podemos ver, está vendo aqui, a criança, ela tenta alcançar, né, alcançar o carro, mas como o carro ele tem uma massa maior, ele precisa de uma força maior, né? Então, como ele tem uma massa maior, ele precisa de uma força maior, consequentemente, a velocidade é maior. Então, como a velocidade é maior, claro que ele tem uma energia cinética, né? Esse carro vai desenvolver uma energia cinética, né? Um certo ponto maior do que a do menino, certo? Ok? Para esse menino ultrapassar o carro, ele tem que aumentar a sua velocidade, consequentemente, tem que aumentar a sua energia cinética. Ou seja, superar a velocidade desse carro em movimento, certo? Então, a pedra aqui também está rolando, né? O carro em movimento, o menino em movimento, todos dois, ambos estão com energia cinética. A pedra rolando também
né, como ela está em movimento, tem uma certa energia cinética. Então, qualquer corpo em movimento possui energia cinética. Temos dois tipos de energia potencial, né, na mecânica. Potencial gravitacional, certo? É a energia definida que está associada ao estado de posição do objeto, certo? Quanto mais alto o objeto estiver de um solo, maior sua energia potencial, certo? Gravitacional. Por que energia potencial gravitacional? Porque a Terra, ela exerce uma força sobre os objetos quando eles são largados sobre a superfície da Terra. Então, qualquer partícula que é largada sobre a superfície da Terra tende a cair. Por quê? Porque existe uma força gravitacional, certo? Então, quando eu coloco um objeto a uma certa altura sobre a superfície da Terra, eu estou vencendo, na verdade, a força gravitacional. Então, quando eu estou vencendo essa força gravitacional, a partícula possui uma energia potencial gravitacional. Por quê? Porque ela está ali sobre a superfície da Terra, certo? Então, ela está ali, numa certa posição sobre a superfície da Terra. Então, quando ela estiver sobre a superfície da Terra, a uma certa altura, ela tem uma certa energia potencial, certo? Então, eu tenho aqui a expressão geral, certo? EPG igual a mGh, como vocês podem ver, é a expressão de energia potencial gravitacional. Então, podemos ver que a energia potencial gravitacional depende também da massa da partícula, mas ela tem um G aqui. Esse G, na verdade, é o valor da aceleração da gravidade, né? A Terra tem um valor da aceleração da gravidade, e o H corresponde à altura na qual o objeto está sobre a superfície da Terra, certo? Então, se esse objeto tem uma certa altura sobre a superfície da Terra, ele tem energia potencial gravitacional. Se esse objeto está no solo, certo? Ele está ali no solo, paradinho, ele não tem energia potencial gravitacional. Por quê? Porque ele não está a uma certa altura sobre a superfície da Terra. Ele está no mesmo nível de referência. Ok? Um exemplo ilustrativo, certo? Está aqui um guarda-roupazinho e um pequeno caderno, né, de um estudante, né, um colocado a um ponto A e o outro no ponto B. Então, esse caderno aqui, em cima desse guarda-roupa, né, vamos supor, ou da estante, esse ponto A aqui tem uma certa energia potencial. Por quê? Porque esse objeto A, ele está a uma certa altura H em relação à superfície da Terra, certo? Então, ele possui energia potencial gravitacional, certo? Por quê? Porque ele está vencendo a força da gravidade. Ok? Caso ele não tenha essa energia potencial, a força gravitacional vai puxar ele para o solo, certo? Para a direção do solo da Terra. Ok? Então, no ponto A, eu possuo energia potencial, ou seja, o caderno possui energia potencial gravitacional, porque tem uma certa altura. Agora, no ponto B, né, onde esse caderno está aqui, sobre a superfície, aliás, está no solo, né, não tem altura nenhuma, então a energia potencial é nula. Ou seja, a energia potencial gravitacional no solo, apoiada no solo, é nula. Certo? Por quê? Porque a força gravitacional está vencendo, né, a energia potencial, né, que eu posso manter esse objeto aqui sobre a superfície da Terra, a uma certa altura. Certo? Então, a força gravitacional está prevalecendo aqui. Então, ele está apoiado aqui na superfície do solo, né? Não tem altura nenhuma, consequentemente, a energia potencial gravitacional no ponto B é zero. Ok? Ó, outro exemplo ilustrativo. Essa mina aqui rolando a pedra. Nesse ponto aqui, ó, daqui para cá, se eu pegar esse ponto aqui até o solo aqui, né? Essa parte baixa aqui, que é o nível de referência do solo da Terra, né? Então, podemos dizer que essa pedra aqui está a uma certa altura em relação ao nível de referência do solo da Terra. Então, podemos dizer que essa pedra aqui, a essa certa altura aqui, tem uma energia potencial.
ok? Eu posso ter as duas energias nesse sistema aqui, nesse exemplo ilustrativo. Eu posso ter tanto energia potencial, gravitacional, como energia cinética. Nesse momento aqui, em que a pedra está a uma certa altura, né, uma certa altura, ó, H, eu tenho só energia potencial. À medida que a pedra começa a rolar em um desses pontos aqui, certo? Eu vou ter tanta energia potencial gravitacional, porque ainda assim ainda tem uma certa altura, certo? E também energia cinética, por quê? Porque está rolando com uma certa velocidade, ok? Então, nesse exemplo aqui, eu posso ter ambas as energias, tanto cinética como potencial, dependendo de onde eu estou analisando, os pontos onde eu estou analisando. Nesse ponto aqui, eu só tenho energia potencial, ok? Porque a pedra está parada, ou seja, está em repouso, não possui velocidade, só que ela tem uma certa altura em relação ao nível de referência, que é o solo, certo? Então, só posso, nesse ponto bem aqui, só possui energia potencial gravitacional. À medida que ela vai descendo, vamos supor, nesse ponto bem aqui, né, ela está com uma certa velocidade e ainda assim possui uma certa altura, então ela possui ambas as energias, né, tanto cinética como potencial gravitacional. Agora, se eu pegar outro ponto aqui de referência, vamos supor bem aqui, né, a energia potencial dela é nula. Por quê? Porque ela está no solo, no nível de referência. Ela não tem altura nenhuma. Mas se ela continuar rolando nesse ponto bem aqui, ela possui energia cinética, porque ela está em movimento com uma certa velocidade. Olha esse alpinista aqui, fazendo essa escalada aqui. Aqui ele possui energia potencial gravitacional, certo? Ele está a uma certa altura, ele está vencendo, né, a energia, está vencendo a força gravitacional, certo? Então aqui ele possui uma energia potencial gravitacional. Por quê? Porque ele está a uma certa altura em relação ao solo, ok? Temos outro tipo de energia potencial, a energia potencial elástica, certo? Então temos aqui um exemplozinho de um brinquedozinho, um boneco dentro de uma caixa. Então, ao abrir essa caixa, ele sai de forma assim abrupta, né? Por quê? Porque dentro dele tem uma mola. À medida que a tampinha está fechada, a mola está comprimida, certo? E quando abre essa mola, ela sofre um alongamento, certo? Então, essa força aqui, que ao abrir essa tampa fez com que esse boneco saísse, se chama força elástica, né? Essa força de alongamento da mola aqui se chama força elástica. Se tem uma força elástica, então existe uma energia potencial elástica, certo? Então temos aqui a expressão geral da energia potencial elástica, depende da posição, né? Olha aqui o X diz que é a posição, ou seja, o deslocamento da mola, certo? Então, quando abrir a tampa, que o boneco sofreu um alongamento, uma distensãozinha, então sofreu um certo deslocamento. Esse deslocamento aqui é medido pela variável X, certo? Então, essa variável X aqui mede o deslocamento, certo? O alongamento ou compressão da mola, certo? Então, essa compressão da mola e esse alongamento medido pelo X me dá a energia potencial elástica, ok? Esse K aqui, na verdade, é o valor da constante elástica. Cada mola, né, é constituída de material diferente, certo? Então, cada material diferente tem um valor de K. Então, esse K aqui é uma constante, né, elástica da mola, é característica da mola. Se uma mola é dura, é porque ela tem um valor de K. Se uma mola é bem flexível, molenga, é porque ela tem outro valor de K, certo? Então, esse valor de K ele vai influenciar na elasticidade da mola, ok? Então, conhecendo a constante elástica da mola, ou seja, como essa mola é constituída, certo? Conhecendo o deslocamento dessa mola, eu calculo minha energia potencial elástica, certo? Ó, a energia potencial elástica, né? Tudo que é elástico tem energia potencial elástica. Um exemplo ilustrativo aqui, né, da energia potencial elástica. Temos aqui a configuração normal, a posição natural de uma mola,
sem distensão e compressão, certo? Tá aqui, tem um certo valor x0 inicial. Aí depois o que acontece? Eu vou aplicar uma força, certo, sobre essa mola. Então essa mola ela vai sofrer um certo deslocamento. Então quando ela sofre esse certo deslocamento, ela tem uma certa energia potencial elástica, ok? O K está novamente aqui, porque essa mola aqui ela tem um valor de K característico. Agora, outra mola poderia ter outro valor de K, certo? Então, o valor de K, relembrando, ela me dá a característica da mola, certo? Como é constituída essa mola, se ela é dura, se ela é mole, se ela é flexível, certo? Se ela é bem elástica mesmo, ok? Então, esse K ele me dá essa característica. Outro exemplo de energia potencial elástica, esse arco flecha aqui, ó. Então, quando ela vai usar essa flecha aqui, né, no arco flecha, ela tem que exercer uma certa força elástica, certo? Então, aqui é um elásticozinho. Então, a menina aqui, ela tá aplicando uma certa força elástica. Consequentemente, esse sistema aqui tem uma certa energia potencial elástica armazenada, certo? Então, quando ela está alongando aqui, ó, esse elásticozinho do arco, né, a energia potencial elástica está acumulada aqui. Quando ela solta essa energia potencial elástica, ela é transformada em energia cinética, porque a flecha ela vai entrar em certo movimento, ok? Com uma certa velocidade. Então, essa deformação aqui desse elástico aqui, né, mede a minha energia elástica. O quanto de energia elástica ela está aplicando aqui, né, para adquirir uma certa velocidade. Ou seja, o quanto de energia elástica ela está aqui armazenando, né, para poder essa flecha adquirir uma certa velocidade. Ou seja, transformar a energia potencial elástica em energia cinética. Então, nosso sistema é constituído de... Temos uma energia mecânica, né, que é constituída de duas parcelas de energia. Energia cinética e energia potencial. Essa energia potencial pode ser tanto energia potencial elástica como a gravitacional. Nesse caso aqui, nós estamos pegando um exemplo ilustrativo, onde eu tenho tanto energia cinética, certo, como energia potencial. Então, se eu tenho energia cinética e potencial, meu sistema tem energia mecânica. Ok? Então, um exemplo disso aqui, o menino chuta uma bola. Então, essa bola tem uma certa velocidade e, ao mesmo tempo, adquire uma certa altura. Então, como ela tem uma certa velocidade, tem massa e tem uma certa altura e está sujeita a uma aceleração da gravidade, então eu tenho tanta energia cinética, porque ela possui velocidade quando eu chuto, ela tem uma certa massazinha, né? E ela tem uma energia potencial. Por quê? Porque quando eu chuto essa bola, ela tem uma certa altura, ela também está sujeita à aceleração da gravidade, certo? Essa aceleração da gravidade é uma força dirigida sempre para o centro da Terra, certo? Que faz com que o objeto se dirija para o centro da Terra. Então, aquela palavra que nós usamos no dia a dia, quando largamos o objeto, soltamos o objeto, a tendência dele é cair. Cair devido a quem? Devido à aceleração da gravidade. Então, só para reforçar, aqui nós temos tanto energia cinética como energia potencial. Então, nosso sistema aqui possui uma energia mecânica. Ok? Então, a energia cinética depende de quê? Como falei, depende da massa, certo? Da massa e da velocidade, ok? Quanto maior a velocidade, maior o estrago, né? Maior o estrago que essa pedra faz nesse muro aqui, certo? Então, o que acontece? Eu lanço uma pedra, né? Quando eu lanço uma pedra, a pedra tem uma certa velocidade, então ela tem uma energia cinética. Essa energia cinética, ao colidir com a parede, né, ela transforma, né, ela transfere essa energia cinética em outra modalidade de energia. No caso aqui, ela provoca estrago. Então, essa energia cinética que está acumulada aqui,
ela é transferida para a parede. E quando ela é transferida para a parede, ela provoca esse estrago doido, né? Essa deformação, essa quebra de material, né? Por quê? Porque ela transferiu uma energia bem grande, né? Essa energia cinética foi transferida em outra modalidade de energia que fez com que esse muro, né, sofresse um certo estrago, ok? Então, quanto maior a velocidade, maior o estrago nesse muro, ok? E claro, né, lembrando, quanto maior a massa, maior a energia cinética. Então, a energia cinética, só para recapitular. A energia cinética depende de quê? Da massa e da velocidade, certo? Maior massa, maior energia cinética. Maior velocidade, maior energia cinética. A energia potencial gravitacional depende de quem? Massa e da altura. Maior massa, maior energia potencial gravitacional. Maior altura, maior energia potencial gravitacional. A energia potencial elástica depende da deformação, daquele ΔX que nós vimos, né? Quanto mais eu alongo a uma mola, maior a energia cinética. Maior compressão da mola, né? Maior compressão da mola, maior deformação na mola, consequentemente, maior energia potencial elástica. Então, maior deformação, maior energia potencial elástica. Existem outras formas de energia, né? Podemos citar a energia solar, que utiliza as células fotovoltaicas, né? Ela transforma a energia diretamente do Sol, bate em umas placas fotovoltaicas, né? E transforma essa energia solar em energia elétrica, certo? Temos a energia elétrica, a energia utilizada para iluminar, funcionamento de eletrodoméstico, né? Temos a energia térmica, utilizada para cozinhar, aquecer. Temos a energia nuclear, a energia armazenada nos núcleos dos átomos. Temos a energia magnética, energia armazenada nos ímãs, né? Inclusive lá no Japão tem os trens balas, né? Esses trens bala, todo o mecanismo dele de movimento é todo associado à energia magnética. No trilho dos trens possui os enzimas magnéticas e eles levitam, né? Eles ficam levitando. Essa levitação diminui o atrito, né? Menor o atrito, maior velocidade de um corpo, certo? Então, o ímã no trilho de um trem bala no Japão é justamente para minimizar o atrito, né? E consequentemente o trem desenvolver maior velocidade, né? Então essa energia magnética ela é útil, tem várias aplicabilidades, né? Na ressonância magnética nuclear, certo? Temos um material descoberto recentemente que é o supercondutor, né? São materiais que produzem campos magnéticos altíssimos, né? É uma promessa de revolucionar alguma área da medicina em termos de ressonância nuclear, magnética nuclear, certo? Então, existem outras formas de energia, né? Existe a energia luminosa, né, que eu não citei aqui, energia sonora, certo? Então, existem vários tipos de energia, ok? Lembrando que a energia ela não é criada, ela só é transformada de uma para outra. Como nós citamos aqui no caso da energia solar, que a energia diretamente emitida pelo Sol, né, captada aqui por células fotovoltaicas, ela transforma em energia elétrica, certo? Por exemplo, um exemplo que nós citamos inicialmente a transformação de energia de vento, né, energia cinética e energia elétrica, né? No caso, aquelas turbinazinhas, né, que gera energia eólica, energia limpas, né? Então ali são energia advinda do vento, né? Bate nas pás, gira, né? As pares giram, né? Do reatorzinho, e essa forma de girar as pás do reator
transforma essa energia mecânica, transforma em energia elétrica, certo? Mas a fonte de energia mesmo é do vento, ok? Que tem uma certa energia cinética. Então temos vários tipos de energia, né? Existe energia eletromagnética, que é a união de energia elétrica com o magnetismo. Então existe energia eletromagnética. Esse celular aí, eles têm uma onda eletromagnética. Como eles têm uma onda eletromagnética, esses celulares que nós usamos no dia a dia, ele emite uma onda eletromagnética e, consequentemente, ela carrega uma energia eletromagnética, né, em forma de radiação eletromagnética. A temperatura. A temperatura é a medida de agitação da molécula, certo? O calor é energia térmica em trânsito, né? É uma forma de energia. Por que calor é energia térmica em trânsito? Porque o calor, ele transporta essa energia térmica de um corpo quente para o corpo frio. Então essa transferência de energia, né, calorífica de um corpo quente para um corpo frio é que nós chamamos de calor. É errado usar no cotidiano, né? É errado, aliás, fisicamente, utilizar o termo e dizer assim, eu tô com calor hoje. O corpo não tem calor, certo? O corpo, ele tem uma energia térmica e essa energia térmica, ela é passada pela vizinhança em forma de quê? De calor, certo? Então, se eu tenho uma energia térmica, né, eu vou transmitir essa energia térmica para a minha vizinhança em forma de calor. Então, alguém, se estiver perto de mim, vai sentir essa transferência de energia térmica do meu corpo para o seu, através de quem? Do calor. Então, o correto é dizer, eu estou sentindo uma sensação térmica, certo? Não que eu estou com calor. Então, o calor, observaçãozinha aqui que eu dei aqui, o calor sempre flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, podemos ver aqui o exemplo ilustrativo, né? Maior agitação térmica, maior temperatura. Menor agitação térmica, temperatura mais baixa. Então podemos ver aqui que eu falei que temperatura é o que? A medida do grau de agitação das moléculas. Então temos exemplo aqui de um recipiente contendo uma certa molécula ou átomos, né? Então essas moléculas aqui do corpo A aqui, né, desse recipiente A, elas estão em maior agitação. Como elas estão em maior agitação, consequentemente ela vai ter uma temperatura maior do que o corpo B, que tem uma menor agitação. Então temperatura é isso, né? É o grau de agitação das moléculas, ok? De um corpo, certo? Uma coisa interessante é o calor específico, né? Todo material tem um calor específico. E o que é o calor específico? É a quantidade de calor necessária para variar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de substância. Então, a temperatura da água no ponto de ebulição se mantém. Uma observação aqui é que quando a água está fervendo, a temperatura da água, quando está no ponto de ebulição, se mantém constante. Ela não muda, certo? Então, o calor específico depende da natureza da substância. O calor específico muda com a variação de temperatura. Toda substância tem em cada estado físico um valor diferente para o calor específico. Então, cada material tem um calor específico, certo? Então, o calor específico está associado à resposta do material quando ele é aquecido. Tem os materiais que aquecem mais rápido e outros que aquecem de forma bem lenta, né? Um exemplo disso, né? Por exemplo, a praia, né? A água da praia, certo? A praia durante o dia, ela tem aquela sensação que está mais fria do que a areia da praia. Por quê? Porque a areia da praia, ela tem um calor específico, né? Menor do que da água. Quanto menor o calor específico, certo? Mais rapidamente o corpo aquece. Quanto maior o calor específico, mais lentamente o corpo aquece. Então, como a água da praia, ela durante o dia tem aquela sensação de fria, é porque ela demora muito tempo para aquecer. Por quê? Porque ela tem um calor específico grande, certo? Enquanto a areia da praia, durante o dia, ela aquece
mais rápido. Por quê? Porque ela tem um pequeno calor específico, certo? Então, quanto maior o calor específico, certo? É mais difícil a substância aquecer. Demora muito tempo, né? E quanto menor o calor específico, é porque a substância aquece de forma bem rápida, certo? De forma contrária, durante a noite, já é o contrário. A água da praia está quente, enquanto a areia da praia está fria. Por que isso acontece? Porque toda substância, todo material que aquece rápido, ele esfria mais rápido, certo? Então, por exemplo, a areia da praia durante o dia, ela aquece rapidamente, né? Rapidamente, mas quando o sol está baixando ali, ela esfria rapidamente. Enquanto a água da praia, do mar, que custa aquecer durante o dia, né? Quando o sol se põe, né? E vira noite, demora a esfriar. Então, por isso que durante a noite a água do mar está mais quente do que a areia da praia. E durante o dia, né, a areia do mar, ou como é o mar, está mais frio do que a areia da praia. Por quê? Por conta do calor específico, né? Outro exemplo também é a teia brasilite. Aquela teia brasilite que coloca nas casas, ela aquece rapidamente durante o dia. É mesmo um caldeirão, certo? Mas durante a noite ela esfria mais rapidamente, né? Então durante a noite já está um clima bem legal, bem mais frio. Por quê? Porque a teia brasilite ela tem um calor específico pequeno, certo? Ela aquece mais rápido e esfria mais rápido, ok? Então temos aqui a expressão geral do calor específico. Esse Q aqui é a quantidade de calor que a substância absorve, certo? Aqui é a massa da substância, aqui é a variação de temperatura, certo? Materiais diferentes pode ter a mesma massa, certo? Por exemplo, eu posso ter 1 grama de areia e posso ter 1 grama de água, certo? Mas a água vai aquecer de forma mais lenta do que a areia. Por quê? Por conta do calor específico, certo? Os materiais materiais diferentes podem ter a mesma massa, certo? Em grama ou quilograma, mas a resposta ao aquecimento, eles vão ter uma resposta diferente, cada material. Por conta de quê? Por conta do calor específico, ok? Temos os isolantes, né? Temos isolantes, são materiais que não transmitem calor e nem energia elétrica, né? Coloquei logo os dois conceitos, né? Temos exemplo aqui de isolante térmico, né? A caixa de isopor. Se colocarmos aqui um objeto quente e tampá-lo, ele vai se conservar. Por quê? Porque o objeto quente dentro dessa caixa de isopor não vai transferir calor para esse meio externo, certo? Então não tem condução de calor para esse meio externo. Então quando não tem transferência de calor para esse meio externo, diz que esse material é um isolante térmico, ok? Eu posso colocar também um material gelado aqui, ele se conserva, né? Por quê? Porque ele é um isolante térmico, ele não vai transferir o meio, aliás aqui é o contrário, o meio externo, ou seja, fora da caixa, não vai transferir calor para dentro da caixa, de tal forma que o objeto frio vai ficar a mesma temperatura, né, do meio externo, ok? Então, temos o isolante térmico. O que é isolante térmico? É aquele material que não transmite calor, né, ao longo do material, certo? Quando ele transmite calor ao longo do material, diz que ele é um bom condutor de calor, né, e conduz calor. Um exemplo disso daqui, ó, um exemplo básico de material que conduz calor, nós temos aqui a estrutura atômica aqui, ó, de uma molécula, certo? Essa molécula aqui está vibrando. Aí eu falei anteriormente que é temperatura. Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então nessa extremidade aqui, podemos ver que tem uma temperatura elevada, certo? Por quê? Porque tem maior agitação das moléculas. Então maior agitação das moléculas, maior temperatura.
né? Se esse material conduz calor, então essa energia térmica é transferida dessa extremidade aqui para cá, certo? Então, no decorrer do tempo, essa extremidade aqui, que tem a maior agitação térmica, vai conduzir calor, né? Essa vibração de molécula para molécula, né? E quando ela vai vibrando, né? Vai tendo uma certa temperatura, né? Essa temperatura vai se elevando à medida que a vibração vai aumentando, né? Ressaltando que essa vibração ela vai ser transmitida dessa extremidade para cá. Então, quando essa vibração, essa agitação térmica é transmitida dessa extremidade para cá, diz que esse material conduz calor, certo? No isolante acontece de forma contrária. Tem uma vibração térmica aqui, as moléculas estão vibrando, tem uma parte quente aqui, só que ela fica aqui mesmo, não é transmitida essa vibração. Então essas moléculas no isolante térmico só fica vibrando aqui nessa extremidade, certo? Onde tem essa temperatura elevada, certo? Ela não é transmitida ao longo do material, essa vibração. Se ela é transmitida ao longo do material, essa vibração, né, que mede a temperatura, então me diz que esse material conduz calor, ok? Né? Nos materiais, nos isolantes elétricos, né? Nos isolantes elétricos, o elétron ele não tem liberdade para se mover ao longo do material, né? Um exemplo de isolante elétrico é aquela capinha, né, que encobre o metal nesses fios condutores, como mostra aqui, certo? Então, no isolante, os elétrons estão presos ao seu núcleo, certo? Eles estão presos, eles não têm a liberdade de se mover, certo? Por isso que nós não pegamos choque, certo? Porque não há transferência desse elétron que está nessa superfície desse isolante aqui, não é transferido para a minha mão, certo? Ou por alguma parte do meu corpo. Então, o isolante, ele isola esse elétron, ele não deixa passar para outro corpo. Então, quando ele isola esse elétron, então dizemos que é um isolante elétrico, ok? Mas no condutor, né, os elétrons estão livres, certo? Eles estão livres para se mover. Então, no condutor, se eu triscar aqui com a minha mão, esse elétron ele tem a maior facilidade de se transferir desse condutor aqui para o meu corpo ou para a minha mão, certo? Aí eu levo aquela sensação de choque, porque a sensação de choque, na verdade, é a passagem do elétron para nosso corpo, ok? E sendo transferido, escoando para a terra, ok? Então, está aqui um exemplo de condutor de eletricidade, os elétrons estão livres, ó. Então, esses elétrons livres aqui, movimento, né, produz corrente elétrica. Então, esse daqui é um exemplo de condutor, né, de eletricidade, né? Então, esse fio aqui, certo, que é encoberto por uma capa isolante, ele é um condutor de eletricidade. Enquanto a capa isolante, ele é um barrador, né, de elétrons, certo? Ou seja, esse elétron ele não é transferido de um material para o outro, ok? Ele não tem essa facilidade de se mover. Então, os condutores de eletricidade são materiais que têm capacidade de conduzir elétrons, né? Os elétrons, eletricidade. E os elétrons estão livres para se mover. Olha aqui. Os elétrons estão livres, maior liberdade para se mover. Ok? Os condutores de calor são os materiais que têm capacidade de conduzir calor, certo? Geralmente, os condutores de eletricidade são bons condutores de calor. Um exemplo, os metais. O metal, ele é um bom condutor de calor, né? Por quê? Porque se eu pegar uma barra metálica, né? Se eu colocar uma certa fonte térmica em uma extremidade, na outra extremidade, no decorrer do tempo, vai aquecer. Ou seja, vai ter uma transferência de calor de uma extremidade para a outra. Então, quando tem uma transferência de calor de uma extremidade quente para a outra fria, diz que o material é um bom condutor de calor, né? E o metal também ele é um bom condutor de eletricidade, né? No metal, no cobre, no ouro, no ferro, no alumínio, os elétrons têm maior liberdade de se mover, certo? Então, por isso que quando tem eletricidade no fio de cobre, né, não podemos pegar, porque não tem nenhum material isolante para nos proteger da passagem do elétron no nosso corpo. Então, se triscar num metal ou num fio de cobre que
está percorrendo uma corrente elétrica, se triscarmos, essa corrente elétrica vai sair do cobre vai sair do cobre, né, do material de cobre, vai se transferir para o nosso corpo. Então essa transferênciazinha que eu falei anteriormente me dá a sensação de choque. Então, por isso que os metais são bons condutores de eletricidade e bons condutores de calor. Ok? Agora, a borracha é um mau condutor de calor e um mau condutor de eletricidade. Ok? Então, a borracha ela é tanto um isolante térmico como um isolante elétrico. Aqui eu estou colocando um exemplo de um circuito, né, um circuito elétrico. O circuito elétrico é um circuitozinho fechado, certo? Onde eu tenho uma bateria, né, e os fios eles estão conectados de forma fechada. Essa bateria aqui vai ser a fonte de alimentação de energia elétrica, né? Então os elétrons eles percorrem aqui dessa bateria aqui, percorre o circuito, passa aqui, acende a luz, né, essa lâmpadazinha aqui, certo? Depois ele passa aqui, vem para cá, passa para cá, volta aqui e volta para a sua parte original. Então isso daqui é um circuito, uma forma de circuito elétrico, certo? E no circuito elétrico nós temos um dispositivozinho que dificulta a passagem de corrente elétrica, que é chamado de resistor. O resistor não é um isolante, certo? No isolante, lembre-se que os elétrons estão presos, eles não se movem, certo? No resistor acontece o seguinte, né? Ele está associado ao circuito elétrico. Todo circuito elétrico tem uma resistência, não tem por onde escapar. Todo circuito elétrico inerentemente já tem um resistor elétrico, certo? O resistor ele dificulta a passagem, né, de corrente elétrica no circuito, certo? Um exemplo disso, essa lâmpada aqui é um resistor. Por quê? Porque o elétron sai dessa bateria aqui, ou dessa fonte, percorre aqui, certo? Ele colide bem aqui. No momento que ele colide bem aqui, ele aquece. Quando ele aquece, ele emite essa luz aqui, certo? Ele emite essa luz porque esse dispositivo aqui, essa lâmpada, está dificultando, ela tem um sistema bem aqui, um materialzinho, umas molazinha que constitui a lâmpada. Esse materialzinho aqui, ele dificulta a passagem da corrente elétrica de atravessar esse circuito aqui de forma livre. Ele dificulta. Então, essa passagem de corrente elétrica aqui, nessa lâmpadazinha aqui, que tem umas molazinhas, dificulta a passagem de corrente elétrica. Então, essa dificuldade de passagem de corrente elétrica, os elétrons eles colidem com o material que é constituído, né? Essa colisão provoca, né, uma energia luminosa. E essa energia luminosa, né, é que faz surgir essa luminosidade na lâmpada, ok? Então, a lâmpada é um tipo de resistor elétrico, certo? Eu tenho aqui uns exemplos de resistores que vocês podem ver nesses rádio, televisão, né? Esses daqui são dispositivos já mais modernos, né? Bem modernos, são resistores de carvão que tem no circuito elétrico do rádio, televisão, certo? E outro sistema. Então nós temos resistor de carvão, nós temos resistor de filme e o resistor de filme, certo? Cada um tem uma funcionalidade, né? Cada um tem uma especificação para dificultar a passagem de corrente elétrica. Lembrando, resistor elétrico não é isolante elétrico. Ele só dificulta a passagem de corrente elétrica, certo? Vamos citar um exemplo aqui de resistor elétrico. Vamos supor que tenha um cano bem largo, percorrendo, dentro do cano, percorre uma certa água, certo? Um cano percorrendo água, ok? Então ele tem um certo diâmetro grande, né? Aí eu faço uma encanaçãozinha, né, onde eu conecto um canozinho com um diâmetro bem fininho. O que vai acontecer com esse diâmetro de movimento da água ao longo do cano grande, né, e a passagem para o cano pequeno? Esse cano pequeno, que tem um diâmetro pequeno, vai dificultar a passagem da corrente, né, de água. Não quer dizer que vai barrar a passagem de corrente de água. Se barrar essa corrente de água,
a passagem de corrente de água, eu poderia dizer que era um isolante de água, né, porque barrou a passagem, né, de corrente de água. Mas como o diâmetrozinho só fez dificultar a passagem de corrente de água, então eu posso dizer que esse canozinho de espessura fina, né, funcionou como um resistor. Então é o mesmo exemplo que eu posso citar no circuito elétrico, certo? Então o resistor, ele dificulta a passagem de corrente elétrica, né? Mas mesmo assim dá a passagem de corrente elétrica, né? Então o elétron vem aqui, ele é barrado, ele tem uma certa dificuldade, né? Ele tem um abrigador daqui, mas mesmo assim ele consegue passar. Nessa briga aqui, para ele poder passar, gera uma energia luminosa, certo? Mas mesmo assim ele consegue passar, ele vem para o circuito aqui, né? Volta para a sua fonte de alimentação, ok? Então daqui é um exemplo de circuito elétrico, né? Esse resistor aqui, né? Graças a ele, né? É que em lugares frios, né? O pessoal pode usar, né? O chuveiro elétrico, né? Que nesse chuveiro elétrico tem um resistor, certo? Que transforma a energia elétrica em forma de calor, né? Ele aquece, né? Esse efeito é conhecido como efeito Joule, né? Graças a esse resistor aqui, a descoberta de resistor, né? Que tem esse efeito Joule, né? E em lugares frios o pessoal pode banhar tranquilamente com uma água quentinha, porque transforma energia elétrica em energia térmica, certo? Então ele aquece aquela água, ok? Então temos aqui um exemplo de circuito elétrico, certo? O circuito elétrico. Aqui, esse 120V é a fonte ou bateria. Podemos dizer que poderia ser essa bateria bem aqui, certo? Essa bateria bem aqui. Esse resistor aqui pode ser as lâmpadas ou aqueles dispositivos, né, de carvão, né? Resistor de carvão, pode ser a lâmpada ou resistor de carvão, certo? Então, a corrente elétrica que é definida pelo I, aqui a direção dela, ela sai da bateria, né? Ela percorre o circuito, então ela passa aqui com uma certa dificuldade, né? Ela é dividida bem aqui nesse nó, bem aqui, uma corrente 1, corrente 2, corrente 3, mas cada corrente dessa daqui, essa corrente original aqui, ela é dividida em cada ramo aqui, certo? Então cada ramo desse daqui que a corrente percorre, ela tem uma certa dificuldade devido aos resistores. Então daqui é um exemplo de um circuito elétrico, certo? Pode ser a instalação de sua casa, né? Aqui a tomadazinha, certo? A tomadazinha, o pluguezinho, quando fecha, né? Percorre a corrente elétrica, né? E acende a lâmpada em certos compartimentos da sua residência, né? Na sala, cozinha. Então são várias lâmpadas localizadas em vários compartimentos da cozinha, né? Tem um dispositivo que mede essa voltagem aqui, a tensão, certo? É chamado voltímetro. Ele mede quanto, né, de tensão, certo? Tem esse circuito aqui. A tensão ela está associada à força que ele exerce sobre os elétrons para formar a corrente elétrica no circuito. Quanto maior a tensão, maior a corrente elétrica, né? Porque maior força vai aplicar num elétron para ele percorrer o circuito. Então, maior força nos elétrons, maior corrente elétrica. Então, o dispositivo, o equipamento que serve para medir a voltagem, né, de tal forma eu me proteger os equipamentos para não queimá-lo, né, para não ter uma corrente muito alta, se chama voltímetro. Ele mede a tensão, certo? Ok? Temos o equipamento que mede a corrente elétrica, certo? O equipamentozinho que mede a corrente elétrica se chama amperímetro, ok? Esses eletricistas, eles têm uma chave de fendazinha que eles colocam num circuitozinho. Se ela acender, é porque há vazamento de corrente elétrica, né, no circuito. Então, essa chave de fendazinha, na verdade, é um amperímetro. Por quê? Porque mede a corrente elétrica. Se acendeu, é porque está acusando que tem corrente elétrica. Se está acusando que tem corrente elétrica, né, então eu posso levar o choque, né? Então, esse amperímetro, ele mede a corrente elétrica, certo? Ele é colocado sobre o circuito, certo? Sobre o circuitozinho.
Então a bateria vem aqui, passa o elétrozinho aqui, o elétrozinho, a velocidade com que o elétron, a intensidade com que o elétron atravessa aqui é medido pelo amperímetro, certo? Aí o elétron passa aqui, ele mede aqui, o elétron volta de novo para o circuito, ok? Então o dispositivo que serve para medir a intensidade da corrente elétrica se chama amperímetro, né? Tá aqui, uma forma bem ilustrativa, certo? Então, pessoal, eu quero finalizar essa apresentação aqui, essa aula, né? Dizer para vocês que eu foquei mais no conceito de energia, né? Energia é importante, né? E só frisar que a energia total do universo, do sistema isolado, é constante. O que quer dizer isso? Eu falei inicialmente que existem várias formas de energia. Energia elétrica, energia térmica, energia eletromagnética, energia nuclear fraca, energia gravitacional, certo? Energia solar, né? Energia luminosa e sonora. Então existem vários tipos de energia no universo, né? Existe energia para nos mantermos vivos, energia das plantas, né? Energia para o pássaro voar, vários tipos de energia, certo? Então, no nosso planeta existe vários tipos de energia, né? Até quando nós morremos, essa energia que nos mantém vivos, né? À medida que nossa vida chega ao fim, ela é transformada em outro tipo de energia, certo? Ela está ali, certo? Ela fica aqui na Terra, né? Em outras formas de energia. Né? Então, quando eu digo que a energia total do sistema isolado é constante, é porque eu estou querendo dizer que tudo que forma de energia que existe no universo, né? Por exemplo, a energia de uma bateria usada no dia a dia, ela descarrega, né? Ela descarrega, mas esse descarregamento é porque ela está sendo transferida em outras formas de energia, certo? Ou seja, essa energia que está acumulada na bateria, ao se descarregar, ela é transformada em outra forma de energia. Então ela não se perde, ela fica em algum lugar, né? Ou ela é transferida em algum sistema. Então a energia das árvores, a energia dos seres humanos, a energia de tudo que existe no universo, né? Está ali acumulada no universo. Ela não é perdida, né, e nem criada, ela só é transformada. Então, por isso que eu quero finalizar e frisar para vocês que a energia, todo tipo de energia que existe no universo, né, considerando o universo como um sistema isolado, é constante, não muda, certo? Então, essa energia que me mantém vivo, quando acaba a minha vida, ela se perdeu? Não, ela está aqui no universo. Ela é transformada em outra forma de energia. A energia da planta, quando ela chega ao fim, a energia acaba? Não, ela é transformada em outra forma de energia. A energia das fezes do boi, né? Ela é usada para outra forma de energia. Nada se perde, né? Nada se constrói, tudo se transforma. Então, eu finalizo essa apresentação, né, com esse conceito da energia total do universo, né? Ela é constante. Muito obrigado pela paciência de vocês. Espero que vocês aproveitem, façam as atividades do sistema, certo? Do sistema online, responda a prova, leiam a apostila cuidadosamente, que vocês podem pesquisar na internet sobre esses assuntos, certo? E até outro momento, certo? Muito obrigado.